Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Place News, o seu resumo semanal com as principais notícias do mercado financeiro, aquelas notícias que mexem com a tua rentabilidade e com a evolução e o crescimento do seu patrimônio. Na semana passada tivemos finalmente, depois de muito atraso, a entrega, o envio do arcabouço fiscal para a votação. Lembrando que o arcabouço fiscal ele é o conjunto de regras que vão ditar sobre o orçamento do governo federal, como que o governo federal ele vai poder aumentar as suas despesas ano a ano do governo, em relação ao quanto ele aumenta, o quanto ele arrecada. O arcabouço fiscal ele vem substituir o antigo teto de gastos que foi tão criticado pelo atual governo. Depois de algum atraso, depois de alguma promessa e alguma incerteza, na semana passada, esse conjunto de regras ele foi finalmente entregue para a votação. E agora ele precisa ser votado tanto no Congresso quanto no Senado, e nas duas casas, nas duas votações, ele precisa de maioria absoluta dos votos para começar a ser efetivado e entrar em vigência. Lembrando que nessas duas votações que vão acontecer, o texto ele pode ter remendas, ele pode ter anexos e até alterações. O texto, quando ele foi enviado na sua forma principal, ele era muito parecido com o que tinha sido lá atrás, primeiramente apresentado. Porém, tinham lá 13 exceções que não entravam nesse cálculo de como seria feito as despesas. Essas 13 exceções deixou ali uma dúvida se ele realmente seria implementado. E também não previa no texto do arcabouço fiscal quais seriam as penalidades, o que aconteceria caso o governo ele não cumprisse o que estava proposto nesse conjunto de regras. Isso acabou não agradando tanto o mercado e a Bolsa de Valores na semana passada vinha no positivo, mas depois dessa entrega para votação acabou virando e foi para o terreno do negativo. Hoje, nessa data, a gente também teve a divulgação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice de inflações, inflação que mede o aumento generalizado do preço das mercadorias e dos serviços, incluindo combustível, transporte, aqui no Brasil. Foi divulgado o IPCA, a prévia relativo ao mês de abril. E essa prévia, dizendo ali que diz respeito aos 15 primeiros dias do mês de abril, ela veio mostrando que a inflação continua se desacelerando. Porém, desacelerando num ritmo um pouco menor do que era o previsto. Então, em março, teve uma desaceleração, teve uma diminuição da inflação, ainda assim inflação, mas teve uma diminuição no aumento dela bastante expressivo. Agora em abril essa diminuição ela veio menor do que era esperado, o que pode atrasar ou diminuir a intensidade com que a taxa básica de juros, a famosa Selic, ela vai ser diminuída. O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central aqui do Brasil, ele fez uma sabatina no Senado, além de uma série de entrevistas ali realmente justificando e explicando para a sociedade, para os deputados, para os senadores, como que é montado a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 13,75%. Ele destacou que a taxa básica de juros ela é utilizada como um mecanismo para poder conter a inflação. Então, quando a inflação começa a diminuir, é a hora da taxa básica de juros também diminuir. Então, depende da inflação dar sinais claros de previsibilidade que ela está se acalmando e desacelerando antes que a taxa básica de juros ela começa a cair. O Roberto Campos Neto também destacou que ele é apenas um entre outras 9 pessoas que votam realmente em qual será a nova taxa básica de juros. E ele também destacou que no ano passado, ano de eleição controverso, ele aumentou a taxa de juros, e se ele não tivesse aumentado essa taxa de juros, isso nas palavras do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, se ele não tivesse tomado essa decisão de aumentar a taxa de juros mesmo em ano de eleição, hoje a inflação estaria em 10% no acumulado de 12 meses. E hoje, na verdade, o acumulado de 12 meses da inflação está apenas em 4,16%. Um ótimo número quando a gente compara com outros momentos que o Brasil já esteve, falando nem tão lá atrás, mas falando no nosso passado recente, tá? E essa taxa básica de juros, 13,75%, ela serve tanto para balizar o custo do dinheiro, ou seja, para uma empresa, para uma pessoa adquirir um financiamento, um empréstimo,
Se a taxa está alta, logo ele vai pagar uma taxa de juros também alta, o que acaba refreando as empresas e as pessoas a adquirirem, investirem em novos bens, a financiarem novos bens e serviços, ou até mesmo pegar empréstimo ou capital de giro. Só que essa taxa 13,75%, ela também baliza a rentabilidade sobre tipos de investimentos, principalmente os de renda fixa, ou seja, o dinheiro que você tem aplicado em renda fixa, ele deve estar rendendo ali em linha com 13,75%. E o caixa da tua empresa? Ele fica parado de um dia para o outro? Quando na tua empresa você tem uma necessidade de fazer um pagamento, você deixa o dinheiro em caixa de uma semana para outra, de 15 dias para outro? Porque existe a aplicação de renda fixa, que se você aplicar e sacar e resgatar nos primeiros 30 dias, existe a incidência do IOF, Imposto sobre Operação Financeira, que nos primeiros 30 dias é bastante robusto e acaba comendo boa parte da tua rentabilidade. Mas nessa solução, para solucionar esse problema de fluxo de caixa das empresas, existe uma coisa chamada investimentos compromissados. É um tipo de estrutura que você faz, que você pode aplicar o caixa da tua empresa, resgatar antes dos 30 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, e você fica isento do imposto sobre operação financeira. Ou seja, esse tipo de operação compromissada, você consegue investir o que você tem no caixa da empresa, resgata e ainda tem a rentabilidade também em linha com o que você teria na renda fixa, deixando mais do que 30 dias. E para isso, a gente aqui do nosso escritório pode te ajudar. Essa semana também, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação de balanços das empresas. Todas as empresas que são negociadas na Bolsa de Valores aqui do Brasil, na Dow Jones dos Estados Unidos, na Nasdaq também dos Estados Unidos, que é a parte de tecnologia lá da Bolsa Americana, elas são obrigadas por lei a divulgar trimestralmente seus resultados. Quanto que aumentou dos lucros ou prejuízo, como que vai o balanço, como que vai o fluxo de caixa. E agora, nessa semana e um pouquinho na semana passada, estão sendo divulgados os resultados das empresas. E você sabe, quando tem divulgação do resultado das empresas, isso mexe com o preço de cada ação, de cada pedacinho dessa empresa que o investidor ele pode comprar e vender na Bolsa de Valores. Lá nos Estados Unidos, os resultados vieram mistos, mas mais animadores para o setor de tecnologia, com uma melhora de resultado da Alphabet, com uma melhora de resultado da Microsoft, e aqui no Brasil também resultados mistos ali, mas com destaque já para o resultado que saiu da empresa WEG, a Santa Catarinense ali, eu acho que de Tijucas do Sul, né? Essa grande empresa fabricante de componentes eletrônicos e equipamentos de alto valor agregado, aumentou seu lucro em 38,5%, calculado na base anual. Essa empresa ela não para de crescer e você sim pode ser um sócio dessa empresa ou outras grandes empresas que movem a economia do Brasil e do mundo, e para isso a gente também pode te ajudar, pode te dar essa assessoria e um atendimento de primeira linha para ajudar você a entender o mercado financeiro e economizar o seu tempo, fazendo você dormir tranquilo, sabendo que o teu dinheiro está aplicado nas melhores opções e com uma boa gestão de risco. O dólar, com essa agenda esvaziada politicamente aqui do Brasil, ainda aguardando novos eventos, o dólar ele segue na estabilidade de R$ 5,05, sendo sim uma boa janela de oportunidade para você colocar parte dos seus investimentos também ligados numa moeda forte, numa moeda global como o dólar. Como sempre, agradeço demais pela tua atenção aqui. Meu nome é Paulo Albanês, sou assessor de investimentos e também especialista em economia comportamental e faço parte do time da Place Investimentos, que a gente está de portas abertas para te atender e para explorar, para aumentar essa nossa conversa e deixar mais profunda ainda, de acordo com as tuas necessidades. A gente quer te ouvir e, por favor, deixa eu te pedir um favorzinho, manda esse vídeo para alguém que você acha que ia se beneficiar das novidades que a gente traz aqui sobre o mercado financeiro, que isso é muito importante para te ajudar a construir um patrimônio que com certeza pode mudar a tua realidade, a realidade da tua família e até lá na frente, gerando um legado para gerações futuras. Muito obrigado, te espero na semana que vem. Um forte abraço, tchau, tchau!